Lucas Alves. Eu estou aqui para poder explicar um pouco das funcionalidades do Iris View para vocês. Nós vamos passar por todos os botões e o que eles fazem. Esse equipamento está instalado no kart nosso, tá? Esse kart a gente também comercializa, tá? Caso vocês tenham interesse. Essa porta de vidro, ela possibilita a comunicação por controle com aquela placa de captura, tá? Aqui a gente está usando uma placa de captura da Avermedia. E embaixo a gente pode ver o transformador. Esse transformador, ele vem junto com o equipamento e ele pode ser 220 ou 110, de acordo com a tensão que se tem na sua cidade. A saída dele são 24 volts, que é o necessário para fazer o refletor funcionar, tá? Aqui ainda a gente usa um splitter para dividir o sinal, tá? E depois a gente leva ele para uma TV, para um projetor e para vários lugares. Esse splitter nosso tem 8 saídas. Então, fechado isso, a gente vai primeiro mostrar o que eu posso fazer com o próprio teclado dele e depois a gente mostra como a gente faz as mesmas coisas no iPad, tá? A diferença é que tudo que eu fizer aqui, eu tenho um controle mais discreto. Por exemplo, o zoom eu mudo de 20% para 63%. Eu não tenho como escolher nenhum zoom no meio do caminho. No iPad eu já consigo fazer qualquer alteração de maneira contínua, tá? Então o primeiro botão deles é o botão de liga e desliga, tá? Só que ele não tem só 2 estágios, ele tem 4 estágios. O primeiro estágio, quando você liga o equipamento, é câmera ligada, luz ligada. Quando eu apertar esse botão uma vez, ele vai para o segundo estágio, que é câmera ligada e luz desligada, tá? A gente pode ver que as luzes se desligaram e o sinal nosso vai ficar somente da câmera. A câmera ainda vai continuar funcionando, ok? Se eu apertar novamente, eu vou para o terceiro estágio, que é luz funcionando e câmera desligada, tá certo? Para você usá-lo como refletor sem a câmera. Por que eu poderia fazer isso? Para economizar energia, você tem um consumo menor de energia e você ainda usa ele como refletor, tá? Para um procedimento que você não tem intenção de gravar. O próximo estágio são os 2 desligados, ok? Nesse momento, os 2 estão desligados, porém essa luz ainda está ligada. E essa luz é um indicativo que o equipamento ainda está recebendo energia, tá? O on-off, o ligar-desligar do equipamento, é essa chave aqui atrás. Ok? Com essa luz ligada, eu sei que o equipamento está ligado. Quando eu deslizo essa chave, essa luz se desliga e aí sim eu sei que eu desliguei o meu equipamento, tá? E é interessante a gente fazer isso no final do dia, nunca deixar o equipamento dormir, né, com ele ligado. É um consumo desnecessário e um risco em caso de um aumento abrupto de tensão, um raio cair, alguma coisa do tipo. Então, o primeiro botão a gente já explicou. O outro botão que eu gostaria de falar com vocês é esse K. A gente pode associar ao K de temperatura Kelvin. Então a gente está falando da temperatura de cor, ok? Cabe explicar para vocês que a gente escuta muito que a luz amarela é a luz quente, a luz azul ou a luz branca é fria. Isso é uma ideia de ser aconchegante ou não, muito utilizada por arquitetos. Quando a gente vê realmente pela temperatura da cor, e aí a gente pode associar a chama do fogão, a luz que é amarela, laranja, ela é fria, né? É aquele fogo que está bem perto da trempe. Quando esse fogo sobe e ele fica mais quente e quase você não vê a ponta dessa chama, ela é azul ou branca. Então, a luz azul nossa é a luz quente e a luz fria nossa é a luz amarela. O próximo botão é o de brilho. Ele tem um solzinho no meio dele, tá?
e eu consigo alterar a intensidade luminosa, e aí estamos falando em lux, de 8.000 lux, que é o mínimo, até 35.000 lux, o máximo. Tá? Essa característica de poder alterar a temperatura de cor e poder alterar a intensidade luminosa é específico do Iris View. Não existe qualquer outro refletor que consiga fazer isso. Existem refletores LED no mercado? Existem, mas nenhum deles te possibilita alterar as duas configurações. Legal? Aqui a gente vem para 3 programas pré-selecionados, tá? E eu vou caminhar com eles mais tarde, quando eu explicar um a um. E aqui os botões de zoom. Zoom mais e zoom menos, ok? Vamos voltar ao K, onde eu vou mostrar para vocês a diferença que acontece aqui. Percebam que à medida que eu aperto o K, ele vai diminuindo a presença da minha luz fria e deixando só a minha luz quente, ok? Nesse momento, eu tenho uma temperatura de 6.000 Kelvin. Legal? Se eu aperto o K novamente, ele volta lá para o início, ok? Onde ele usa 50%, 50% das luzes. Legal? Essa é uma temperatura de 4.200 Kelvin. E à medida que eu vou apertando, então, eu chego de um ao outro. Percebam que é sempre a mesma posição, é sempre gradativo, ele sempre muda para a mesma cor, ok? Por aqui, por esse teclado. No iPad a gente consegue fazer isso tudo de maneira contínua. Eu escolho a temperatura que eu quiser entre 4.200 e 6.000 Kelvin. A mesma coisa vai acontecer com o botão de intensidade luminosa. À medida que eu for apertando, ele vai aumentando e diminuindo a minha intensidade luminosa. Toda vez que eu chego no final da escala, eu identifico um bip um pouco mais agudo. Significa que ele chegou no máximo de intensidade. Então aqui eu tenho 35.000 lux. Se eu apertar novamente, ele volta para o início, onde eu tenho 8.000 lux. Ok? As 3 programações. A primeira programação é de antipolimerização. Ok? Eu estou indo da esquerda para a direita. A programação de antipolimerização, como vocês podem ver, usa somente as luzes frias, tá? Só de você usar luzes LED, você evita essa irradiação de luzes no comprimento de onda infravermelho, o que é prejudicial à saúde do paciente. Só de você transferir a sua tecnologia de lâmpada halógena para o LED, você já ganhou nisso. Só que especificamente nessa posição, a minha temperatura de cor faz com que eu não polimerize acidentalmente a minha resina, ok? Então por isso o nome dessa posição, antipolimerização. É a luz ideal para gravar? Não, ela realmente deixa os objetos amarelos. Mas aqui nós estamos usando as luzes do meu refletor e usando o refletor como uma ferramenta de trabalho, ok? Na minha segunda posição é de cirurgias. É um desenhozinho de um implante. Nessa posição é onde eu tenho o máximo contraste possível. Novamente, estou utilizando ele como uma ferramenta de trabalho, ok? Vou apertar ela para que vocês consigam identificar como fica. E por que que eu gostaria de ter esse maior contraste possível? Nas cirurgias, você tem vários tons de vermelho. Você tem o tom de vermelho do periósteo, o tom do sangue, da gengiva. E quando você tem o maior contraste, você consegue diferenciar esses vários tecidos mais rapidamente. Significa, de novo, que essa configuração de imagem é a melhor para vídeo? Eu tenho um vídeo mais bonito? Não sei. Nessa pode ser que sim, de acordo com o seu gosto, de acordo com o que você enxerga. Seguindo aqui, a gente tem a última programação salva, que é a de Color Matching, ajuste de cor. Nessa posição, a temperatura de cor é de 5.600 Kelvin, que é igual à temperatura de cor da luz solar. Significa que a cor que nós vemos do objeto é a cor real e que pode ser muito bem utilizada para finalização de resina, para você ter um vídeo com as cores reais dos objetos.
De novo, significa que para o seu gosto é o melhor vídeo, é a melhor cor? Pode ser que não, mas é uma programação salva para esse tipo de ajuste. Legal? Depois nós vamos aqui para os botões de zoom mais e zoom menos. Como eu falei com vocês, apertei uma vez o botão do zoom mais, ele aumenta o zoom, tá? Apertei a posição do botão mais, ele aumenta o zoom. Apertei a do zoom menos, ele diminui o zoom. Lembrando que é sempre discreto, ele pula do 0 para o 40%, do 40% para o 63%, do 63% para o 85%, do 85% para o 100%, tá? Aqui vem um detalhe legal para a gente ver, que eu tenho o botão pause. Esse é o botão de congelamento da imagem. Se você está com o seu paciente, ele sentado na cadeira, e você quer pausar aquela imagem para que o seu paciente veja aquilo, você usa esse botão. Porque aí, quando se aperta, a imagem que mostra na sua tela é congelada, o paciente pode se mexer sem alterar aquela imagem que está sendo mostrada e você consegue apontar para ele na tela o que está acontecendo. Beleza. Quando eu aperto esse botão de novo, ele volta normalmente a gravar as informações de maneira ao vivo, né? Quando eu aperto os dois botões juntos, então eu aperto junto o zoom menos e o pause com um botão só, aperto uma vez os dois ao mesmo tempo, eu consigo espelhar essa imagem, tá? Eu consigo espelhar essa imagem tanto horizontalmente quanto verticalmente, ok? Por quê? Às vezes você está numa posição sentado, curvado, olhando para cima, que na verdade você quer ver a imagem de cabeça para baixo, para que para você a imagem esteja correta. E aí você usa dessa ferramenta para fazer isso. Então, o pause com um zoom menos, eu consigo inverter essa imagem horizontalmente, e o pause junto com o zoom mais, eu consigo inverter a imagem verticalmente, ok? Sempre apertando uma vez junto os dois botões. Nós vamos passar para a opção de controlar o refletor todo por iPad. E o primeiro passo é entrar no sistema, ok? Nos ajustes. E vocês vão em Wi-Fi. E por favor, desconectar todas as redes que já estiverem conectadas e que dão acesso à internet. Nesse caso é a rede aqui da empresa, da Implantec. Eu vou clicar no i azul, ele vai aparecer os detalhes dessa rede e eu vou clicar no botão esquecer esta rede. Vocês vão fazer isso com todas as redes, clique em esquecer novamente. Vocês vão fazer isso com todas as redes que estiverem conectadas, tá? Aqui, por exemplo, tem Implantec e Implantec 5.0. Eu já desconectei das duas. É importante fazer isso porque o iPad é um dispositivo feito para conexão na internet. Dessa forma, se ele estiver conectado ao Wi-Fi do IrisView e também a um Wi-Fi que dê conexão para a internet, ele vai preferir o Wi-Fi da internet. E aí vocês nunca conseguirão controlar o IrisView. Lembrando que o Wi-Fi do IrisView é só para comunicação, legal? Depois de ter desconectado as redes, nós vamos encontrar na lista de redes aquela que tem o nome Iris Wi-Fi. Esse número aqui ele vai mudar de acordo com o modelo do seu equipamento, tá? Então você vai procurar a rede Iris Wi-Fi, nesse caso é 845. É uma rede que não vai te perguntar a senha de acesso. Quando ela tiver com aquele V, ela está conectada, ok? Vocês vão voltar então para a tela inicial do iPad, depois de ter conectado ao Wi-Fi Iris, e vão encontrar o aplicativo MyLight. Você vai baixar ele na Apple Store, tá? Só mostrando para vocês aqui o símbolo da Apple Store, e vai procurar MyLight. É o nome dele, vocês vão identificar o símbolo parecido com o 7 e esse fundo laranja. Esse aplicativo funciona nos dispositivos que rodam acima do iOS 6, ok? É o mínimo, é o requerimento mínimo desse software. Nesse caso eu estou com o iPad 2 com o iOS 9. Ele vai aparecer
essa entrada inicial com um botão de aceite dos termos de uso. Clicando OK, vai aparecer essa tela. No caso de vocês, isso aqui vai estar vazio porque ainda não foi criado nenhum perfil. Tá? Basta você clicar nessa pessoa aqui do mais e criar um perfil, por exemplo, Dr. Implantec. Clicar em inserir, ele vai aparecer aqui a lista de perfis. Não existe limite para quantos perfis forem utilizados. Eu vou abrir ela e ele me abre esse painel de controle, tá? Nós vamos começar aqui mostrando esse símbolo de Wi-Fi aqui, ó. Quando ele estiver na cor preta e branca, significa que ele está conectado. Quando ele estiver acinzentado, parecido com essa cor de fundo aqui, significa que o Wi-Fi não está conectado. Ou talvez, se você esteja conectado a um outro Wi-Fi, por exemplo, o Wi-Fi da sua casa, ou o Wi-Fi da empresa ou da clínica, e ele esteja entrando em interferência um com o outro. Daí você desconecta de todos os outros, como eu havia ensinado, e conecta só no IrisView. Legal? Continuando então, pessoal, o treinamento, tudo que eu fiz no teclado, agora eu vou fazer no iPad e vocês vão poder acompanhar uma pequena miniatura do que eu estou fazendo na tela de vocês. O primeiro botão do iPad na esquerda é para desligar ou ligar a câmera e o segundo botão para desligar ou ligar as luzes. Eles são independentes aqui. Então basta clicar para desligar a câmera, aí eu não tenho sinal no vídeo, e ligar novamente para ter de novo a imagem. A mesma coisa com o botão de on e off da luz. Clico uma vez para desligar, ele vai dar esse apito. Clico novamente para ligar e ele vai apitar de novo. O terceiro botão de cima para baixo é o freeze, de congelar a imagem. O símbolo dele é um pause. Eu vou apertar ele uma vez e ele vai congelar essa imagem para que eu consiga, mesmo que o paciente mexa, mesmo que aconteça alguma coisa, manter a imagem do que está aqui. Nesse momento eu posso explicar para o paciente o que eu vou fazer ou o que eu fiz, para ficar mais didático, ok? Para que eu volte à transmissão ao vivo, basta clicar de novo o mesmo botão pause, tá? Pode ver aí que quando eu mexo o móvel um pouco, ele mexe a câmera e já dá para ver que a gente está na imagem ao vivo. O outro botão logo abaixo é o de inversão, né? É o de espelhamento da imagem, e eu posso espelhar ele horizontalmente ou verticalmente. Então o primeiro botão é o espelhamento horizontal. Então vou clicar, ele vai espelhar, inverter essa imagem, vou clicar novamente para ele voltar. E o botão abaixo eu faço a mesma coisa, porém na direção vertical. É o que disse a vocês que facilita no momento em que nós estejamos numa posição desconfortável ou não normal de procedimento cirúrgico, em que eu quero ver na tela como se eu estivesse vendo reto aquela imagem, mas eu estou numa posição ou de cabeça para baixo ou lateral, isso facilita. Agora a gente vai para as 3 programações que eu havia explicado para vocês, e a primeira é de antipolimerização. Tá? Nós inclusive já estamos nela, e vocês podem ver que eu mudei para outra e vou voltar para a antipolimerização, para vocês identificarem que é uma tonalidade amarela, porque a intenção dela é realmente diminuir a temperatura de corpo para que eu não polimerize essa resina de maneira não intencional. Então é para ter controle, para usar o refletor como ferramenta, ok? Na segunda programação é a programação de cirurgia. Nesta programação a gente tem o contraste maior possível do refletor. Tá? Isso auxilia você a discernir entre os tons de vermelho da boca durante a cirurgia, que seriam o sangue, o periósteo e a gengiva. Legal? Então, na posição de cirurgia, maior contraste possível. Na posição de antipolimerização, menor temperatura de cor possível para evitar a polimerização.
E a última programação salva seria o Color Matching, o ajuste de cor. Nesta posição, a gente fala que o refletor imita a temperatura de cor da luz solar. Significa que a cor do objeto que nós estamos vendo é realmente a cor dele, tá? E a gente tem um índice de reprodução de cor aqui maior do que 95%. Ficamos com a última parte, então, onde eu consigo controlar temperatura de cor, intensidade luminosa e o zoom de maneira contínua. Então, tudo que aquele teclado fazia com a tecla K, com aquela tecla com uma luzinha nela, um símbolo de luz, e os dois botões zoom mais e zoom menos, eu vou trabalhar ele aqui com deslizes no dedo, ok? Então, primeiro, eu vou trabalhar com ajuste de temperatura de cor. Eu posso levar ele na menor temperatura de cor, que seria 4200 Kelvin. Percebam que eu deslizando o meu dedo totalmente para baixo na temperatura de 4200, eu ainda tenho a utilização da luz quente. Eu só consigo inativar a luz quente na posição de antipolimerização, que é aquele botão que nós já instruímos vocês. Se eu deslizo para o outro lado, eu tenho a maior temperatura possível, que é a de 6000 Kelvin. Eu consigo desligar totalmente as luzes frias. E qualquer valor no meio do caminho, eu consigo acessar deslizando o dedo. Então aqui, por exemplo, nós vamos parar perto dos 5500 Kelvin. Parei aqui nos 5496 Kelvin, ok? Agora nós vamos mexer no botão seletor de intensidade luminosa. Nós já estamos na situação de 35.000 lux, que é o máximo do refletor. Mas eu consigo diminuir e eu vou lá para o mínimo dele, que seriam 8.000 lux. Novamente, se eu quiser uma intensidade luminosa entre 8.000 e 35.000, basta deslizar o dedo e parar em alguma posição. Então vamos parar perto do 15 aqui. Pronto, agora eu estou numa intensidade luminosa de 14.750 lux, ok? E a terceira opção e o terceiro botão, e eu deslizo ele de maneira diferente, ou horizontal, é o ajuste do zoom. A gente está com um zoom de 55% aqui, e eu consigo deslizar até o 0%. E aí é interessante eu mostrar para vocês exatamente a região onde o refletor incide a luz. Isso é muito bom, porque não é necessário ele iluminar ao redor, basta que ele ilumine a região correspondente ao tamanho da boca. E no 100%, onde eu tenho 30 vezes zoom óptico. Significa que se eu salto do 0% para o 100%, eu não perco nenhum pixelzinho de qualidade de imagem. Diferente do zoom digital, o que a gente tem nas nossas câmeras dos celulares, algumas câmeras digitais, onde a cada vez mais que eu use o zoom, eu perco mais qualidade da imagem. Então esse refletor tem zoom óptico. É importante dizer para vocês que eu só consigo obter essa qualidade de 1080p, ou seja, Full HD, que vem da câmera, se os meus acessórios, os meus periféricos absorvem essa qualidade e conseguem transmitir a imagem nessa qualidade, tá bom? Então aqui eu tenho um monitor widescreen com a resposta de 0,01 milissegundo e eu tenho os meus conversores de imagem YPBPR para HDMI, splitter, todos na configuração correta. Por último, eu gostaria de dizer para vocês que cada perfil daquele que nós fizemos, no caso eu tenho aquele perfil Implantec e o outro Doutor Implantec, em cada um deles eu tenho a opção de ter uma programação minha pessoal salva. Então digamos que eu entenda que no meu consultório, com as minhas janelas abertas, com a minha luz, com a cor que eu gosto de gravar, é perto de 5.450 Kelvin, com uma intensidade luminosa de 30.000 lux.
e um zoom de 63%, por exemplo. Nesse momento, basta eu apertar e segurar o botão com essa estrela escrito Personal e ele vai salvar e ficar laranjinha assim, tá? E aí eu consigo mudar, por exemplo, da minha programação de antipolimerização para minha programação salva. E se você tiver, por exemplo, programação salva para cirurgias de endodontia, programação salva para cirurgias de periodontia ou quaisquer outras específicas, você pode criar perfis diferentes nomeando diferentemente e assim você pode ter várias programações pré-salvas. Para alterar de um perfil para outro, para utilizar outra programação, basta apertar no ícone do aplicativo My Light que nós voltamos para o menu inicial e aí escolhemos o perfil que nós gostaríamos de ter e aí sim selecionamos aquela programação pré-salva do perfil.